Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Os meus entrevistados de hoje são Tiago Textor, que é empresário da aviação agrícola e conselheiro do SINDAG, e Frederico Pires, piloto-chefe da Aerotec Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será a profissão de piloto da aviação agrícola. Tiago Textor, como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Satisfação falar contigo novamente. Época difícil temporada de combate a incêndios aí, uma época muito difícil. A gente está vivendo aí praticamente 4 meses e meio já sem chuvas na região, então temporada muito difícil esse ano. Meu amigo, não está fácil não, viu? E é no Brasil inteiro. Não sei se no Brasil inteiro, mas uma boa parte do Brasil está em chamas. Frederico, como é que estão as coisas? Tudo bem com você? Tudo jóia aí, divino satisfação e poder aí compartilhar aí como que é a nossa profissão aí de piloto agrícola. Bacana, cara. O Frederico está em Quirinópolis, é isso, Fred? Não, agora, atualmente eu estou em Uberlândia. Eu estou combatendo incêndio aqui numa base que a gente atende. E você, Tiago, está onde? Estou em Quirinópolis, na base nossa aqui em Quirinópolis. Você está em Quirinópolis. Muita gente conhece a Aerotex e você, Frederico, é da Aerotec. É a mesma coisa, Tiago? São empresas co-irmãs? São empresas diferentes, co-irmãs. O Frederico é nosso piloto-chefe aí já há quase 12 anos, Frederico. Acho que 12 anos, né? Perto disso. 11 anos. 11 anos. A gente atende, na verdade, mais focado em clientes da bioenergia, né? Cana-de-açúcar, e a Aerotex voltada aí para a parte de grãos, né? Sudoeste de Goiás. Tiago, conta um pouco da história da empresa. Você já falou aí que já tem uns anos de estrada. Como é que tudo começou? Então, na verdade, a família inteira sempre trabalhou com aviação. Na época do meu avô, eles montaram uma oficina de manutenção, isso na época de 80. E em 95, né, meu pai, Beto Textor, veio para o sudoeste de Goiás e abriu, então, em 96, a Aerotex. Em 2009, eu me formei na Academia da Força Aérea. Em 2009, eu vim e a gente iniciou o trabalho aqui na região de Quirinópolis, né, mercado de cana-de-açúcar, e a gente abriu aí tem 15 anos. Esse ano estamos completando aí 15 anos de história aqui de Quirinópolis. E você, Fred, 11 anos de Goiás? Isso aí, estou 11 anos aqui na empresa, né? Tô desde a minha formação, né, que eu me formei em 2013 aí, e aí estou aí até os dias de hoje aí, na batalha do agronegócio, e agora os combates a incêndios aí, né, que esse ano aí vai ser, já está sendo, né, bem crítico aí. Ô Fred, quando a gente compara esse ano com os anos anteriores, nós pegamos aí os últimos 5, 10 anos, a situação esse ano está mais crítica do que nos anos anteriores? Eu acredito que esse ano é um dos que está mais tendo focos de incêndio, né? Mas todo ano tem esses focos, né? Sendo acidental, criminal, enfim, né? Mas esse ano está tendo bastante focos, né? Como é que você descreveria, Fred, a profissão de piloto na aviação agrícola? É de suma importância, né? Eu vejo aí na parte tanto de fertilizantes, adubação, semeaduras, e aí agora, sim, no combate a incêndio, né? Estamos aí em toda, né, essa luta aí, que é um voo perigoso de fazer, né? Nas chamas. Então, mas a gente faz aí com muita dedicação aí e consegue controlar aí os focos, né?
O que diferencia, Fred, um piloto da aviação agrícola de um piloto de uma outra aeronave convencional, por exemplo, ou um piloto de carreira? Eu acho que todos os dois têm que ter muita dedicação, né? O ser piloto, né? Tem que ter vocação, né? Eu digo assim, né? Nascer com aquele feeling, né? Vou ser piloto, né? Eu estalo lá desde criança, vou ser piloto, né? Então, eu vejo assim, tem que fazer com muita dedicação, né? Tanto piloto de linha aérea, executivo, e o piloto agrícola mais ainda, porque voa muito nos extremos, né? Muito baixo, muito carregado, né? Com cargas aí próximo do limite de decolagem. Então, é um voo mais puro, vamos dizer assim, né? Do que um voo de linha aérea. Mas os dois requerem muita dedicação, né? Tiago, nós tivemos aí alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola, que foi um tremendo de um sucesso, aconteceu no Mato Grosso, e ele reafirmou ainda mais a importância e o papel da aviação agrícola. Como é que você descreve o momento da aviação agrícola no país hoje, Tiago? Hoje a aviação agrícola, né, no cenário nacional tem uma extrema importância aí para o agronegócio, porque ela anda junto aí com o desenvolvimento né, a elevação da tecnologia, a elevação dos patamares de produtividade certamente passam pela aviação agrícola. É uma ferramenta aí que, para quem utiliza, sabe da importância dela. Ela é extremamente versátil, né, em momentos de chuva, né, época de bastante dificuldade para se rodar com os equipamentos terrestres. Ela é essencial para diversas culturas, né, como culturas de grande porte, em que não é possível entrar, né, como cana-de-açúcar, eucalipto, próprio milho também. Então, ela veio ocupando um espaço, né, muito importante, até justamente também pela própria qualidade do serviço, né? A gente tem tanto empresas prestando serviço, quanto os próprios produtores aí adquirindo seus próprios aviões, e esses aviões a gente tem, né, crescido aí de uma forma geral, né? A frota brasileira tem crescido a um ritmo bastante grande. Hoje já são mais de 2.600 aeronaves operando no país. É a segunda maior frota do mundo, né? Perdendo só para os Estados Unidos. A gente teve aí na semana passada, né, retrasada, aliás, o congresso em Cuiabá, que reuniu aí mais de 5.000 pessoas em 3 dias de evento. Então, um congresso que realmente só reafirma, né, a potência que é a aviação agrícola hoje no cenário nacional. Tivemos aí mais de 220 expositores, enfim, inúmeras marcas, diversos países participando, e realmente mostrando aí a importância da aviação agrícola. Nós temos uma aviação agrícola, conforme você disse, extremamente robusta, é a segunda maior do planeta. Você que viaja muito, Tiago, como é que nós estamos comparados a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo? Vamos pegar o país top, né? Estados Unidos. Como é que está a nossa aviação agrícola em comparação com a aviação agrícola dos Estados Unidos? Estamos muito bem, viu, Divino? Porque os aviões são os mesmos, né? As fabricantes são as mesmas. A gente tem basicamente 2 fabricantes de nível internacional, né? E elas estão situadas nos Estados Unidos, mas esses aviões vêm para cá também. E a própria Embraer, que fabrica o Ipanema, né? Fora alguns outros modelos que existem no mercado. Mas em relação a modelos, a gente está muito bem, são os mesmos. Em relação à tecnologia também, a gente tem desenvolvido tecnologia, seja a parte de GPS ou mesmo equipamentos, e até empresas nossas, empresas do Brasil, vêm exportando para fora. Então, hoje dá para se orgulhar muito da aviação agrícola aqui, que é referência mundial. Ô Fred, você que já está nessa profissão aí há tanto tempo e tem uma responsabilidade muito grande, inclusive com outros pilotos, quais são as principais responsabilidades que um piloto da aviação agrícola tem no campo? Então, vamos lá. Seria, assim, né, o próprio voo, né? As responsabilidades do piloto, né? Voar a aeronave e aplicar, né? E fazer a aplicação no alvo correto, né? Então, o principal, vamos dizer assim, objetivo e desafio do piloto é esse, né? Fazer uma aplicação correta, né? Um voo seguro, né?
E então são essas duas coisas aí, voar a aeronave corretamente e aplicar corretamente, né? Como que você enxerga, Fred, essas críticas que existem em cima da aviação agrícola, tanta gente no Brasil falando mal, porque tem-se uma ideia de que a aplicação é mal feita, tem-se uma ideia de que é feito de qualquer jeito. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma filmagem, uma foto de um avião jogando água, por exemplo, acha que está jogando defensivo naquela quantidade. Como é que você enxerga isso, Frederico? E tem muitos produtos hoje, né, até são biológicos, né, então não teria, são totalmente, né, tranquilos na aplicação. Mas mesmo o defensivo químico, né, então teria ali hoje, os nossos equipamentos, né, tem ali o DGPS, né, tem a parte fluxômetros, né, que te dá essa precisão, né, de aplicação, né? Então, hoje, o piloto, ele tem que pilotar a máquina, que nem eu falei, né, pilotar, mas ele tem que ser um excelente aplicador, né? Então, não é só pilotar, né? Então, eu vejo dessa forma aí. E no geral, né, se tem essa má visão em função, existe alguns profissionais, de repente, não estão preparados, que fazem aí alguma aplicação errada e aí sai na mídia, né? Mas isso, como em todo lugar tem o mal profissional, na aviação agrícola também vai ter o mal profissional, né? Mas isso a gente busca sempre em tecnologias, né? Treinamentos, sempre buscar a perfeição para atingir o alvo, né? Você falou de preparação. Divino, se me permite... Pois não, Tiago, perfeito, pois não. Me permite até para complementar o Frederico aí, a gente tem, na verdade, também muitos mitos relacionados à aviação agrícola, né? Muitas coisas, assim, que foram criadas, falácias, que acabaram colocando a aviação agrícola em risco, a atividade em risco, né? Mas muita coisa que não procede, né? Hoje, a aviação agrícola é extremamente técnica, capacitada, com profissionais qualificados, cumpre uma série de regras e diretrizes. Então, assim, falar que a aviação agrícola tem toda essa culpa, na verdade, não é, né? Criaram-se vários mitos e falácias que 90% deles não procedem e acaba que a gente, né, tem que ir aos pouquinhos mostrando a verdade, tentando convencer a população, a sociedade, e a gente sofre muito também com essa questão da ideologia, né? Hoje, infelizmente, os agrotóxicos, os defensivos são mal vistos, né? E a aviação agrícola acaba sendo, digamos aí, a ferramenta que mais sofre, né, por ser a menor. Mas seja punida então, também, né, pela mídia, ou enfim, né. Hoje a gente tem alguns projetos de proibição, infelizmente, né, tramitando aí, e muito por isso, né, muito por desconhecimento da atividade, muito por mitos que foram criados. Se a gente realmente for levar, né, ao pé da letra e mostrar a importância da aviação agrícola, a gente consegue derrubar todos eles, mas é um processo longo, é um processo político também, então, assim, não é fácil. É uma atividade que a gente tem feito muito, mas realmente é uma tarefa diária e árdua. Tiago, como é que é a preparação desses profissionais que vão pilotar essas máquinas? Hoje, basicamente, o piloto ele ingressa na aviação como piloto privado, né? Ele acumula 40 horas, aí ele passa, então, para o curso de piloto comercial. Ele precisa fazer em torno de 150, 200 horas, e aí ele é, então, um piloto comercial que ele pode, então, exercer a atividade comercialmente. Após isso, ele tem que acumular as horas até chegar a 370 horas. Então, assim, não é da noite para o dia, geralmente demora-se pelo menos 2, 3 anos até chegar a essa marca, e aí ele pode, então, se capacitar a fazer o curso de piloto agrícola. Ele sai do curso com 400 horas, e então ele estaria apto para ir para o mercado, né? E aí, geralmente, esse piloto de primeira safra, que a gente chama, ele passa também por um treinamento dentro da empresa para poder se capacitar e realmente começar a operação. Existem hoje no país, Tiago, muitas escolas para a formação desses profissionais?
Não muitas, Divino. A gente deve ter em torno de umas 5 ou 6 escolas em todo o Brasil, então realmente precisaria de mais escolas, né? Hoje a demanda dessa mão de obra está alta em função também do agronegócio aquecido, então realmente tem uma certa carência aí de mão de obra e de formação também. Frederico, como é que é a rotina de um piloto da aviação agrícola? Então, assim, acordar muito cedo, né? Que hora que é muito cedo? De 4 horas da manhã aí, né? Então, tipo, começa no dia anterior, né? Passa pela coordenação, né? Pelo engenheiro agrônomo que a gente tem na empresa. Então, a usina, com o engenheiro agrônomo da usina, manda esses mapas, enfim, né? E aí a coordenação da nossa empresa nos passa um mapa, enfim, todo o cronograma do dia seguinte, né? E ali passa para os técnicos e pilotos aonde vai ser, né? Qual pista, a região, enfim. E aí a gente se prepara nesse dia anterior, fazendo ali o mapeamento dessa área, né? Para inserir no GPS, né? Então, ali, zonas de exclusão, a gente tem muito na região, né? Sedes, mananciais, APPs, então isso tudo a gente retira para não aplicar, né? Tem as limitações, né? Então, é bem tranquilo, vamos dizer assim, nessa parte, né? Aí depois, no outro dia, acorda cedo, né? E aí inicia os trabalhos aí e vai até a temperatura, umidade aí, ou o vento, deixar a gente, vamos dizer assim, agora tem que parar, né? E aí a gente para ali. Próximo aí de 10, 11 da manhã, né? Se tudo correr bem, a área já está finalizada. Quantos hectares dá para pulverizar num dia, Frederico? É muito variável em função de vazão, né? E o produto que tu está aplicando, né? Mas, em média, aí, um Cessna faz de 300 hectares na parte da manhã e um turbo hélice faz aí em torno de 600, 700 hectares na manhã. Isso devia... Pois não, Tia. Isso depende, lógico, também da região, né? Existem regiões em que é possível fazer 2 hectares por dia. Algumas regiões, por exemplo, Mato Grosso, enfim, Piauí, Bahia, com áreas muito grandes, muito planas, enfim, equipamentos que conseguem fazer uma manhã 2.000 hectares. Isso é a realidade também. É muita coisa. Estou me referindo assim, né, a uns volumes mais altos, que é o que a gente faz aqui na cana-de-açúcar, né? Então, mas vai a 2.000 hectares aí, tranquilo, numa aplicação aí. Ô, Frederico, o que é mais desafiador? Pulverizar 300, 500 hectares num dia ou pegar um incêndio desses aí que tem 3, 4, 5 quilômetros de extensão? Então, são 2 processos distintos ali, né? Os 2 têm os seus riscos, enfim, né? Os 2 têm que ter muito cuidado, né? O incêndio, eu vejo na parte de voo, né? Do lançamento até não tanto, mas decolagem e pousos, que o vento é muito forte no momento do foco, né? E a pista é próximo, geralmente, do foco, então ali vai gerar muito vento. Então tem que ter muito cuidado, né? E na aplicação de defensivo, enfim, né? Os insumos ali é mais tranquilo, porque tu voa mais cedo, mais à tardinha, né? Então essa condição climática vai ser muito melhor, né? Mas contrapartida, tu tem que ter também um foco ali, porque tu tá levando um defensivo, tu tem que aplicar no alvo, então tem tudo uma preocupação ali também nessa hora da aplicação, né? Então, os 2 eu acho que é muito, tem os seus, né, seus riscos, mas eu acho que o combate tu tem que ter um pouco mais o combate a incêndio, né, um pouco mais de atenção aí em decolagens e pousos aí. Ô Fred, dizem que um piloto de uma grande aeronave quase não tem nada para fazer, porque é tudo muito automatizado, então ele fica ali mais só olhando, né, os instrumentos e tal, e caso haja necessidade de interferir em alguma coisa, ele vai interferir. E nas aeronaves da aviação agrícola, é mais ou menos a mesma coisa ou não? A coisa é mais manual mesmo?
Não, é manual, enfim, né? São mais analógicos, vamos dizer assim, né? Mas tu tem que monitorar também, né? Tem toda a parte agrícola que tu tem que monitorar e a parte também da máquina, né? Do nosso motor ali, tem que estar tudo em dia, né? Então a gente tem que monitorar também. Tem que pilotar bastante e monitorar também. Tiago, dia desse eu estava num grupo de WhatsApp ali observando o pessoal falando das pistas de pouso de algumas propriedades rurais. O pessoal reclamando que tinha umas pistas muito ruins. Vocês enfrentam muito essa realidade aí? Divino, esse é um dos fatores de maior risco na atividade são as pistas. Porque muitas vezes a pista não tem comprimento ou largura adequado, né? Ou o pessoal planta, enfim, a cultura muito próximo, deixando a pista muito estreita. E realmente essa é uma grande dificuldade da atividade. E como a gente faz muitos pousos decolares por dia, alguns casos aí de 40, 50, dependendo do tipo, né, de aplicação. Por exemplo, cobertura de ureia, chega a se fazer 50, 60 pousos por dia. Então, assim, é uma quantia muito grande. A exposição ao risco é enorme. E realmente as pistas às vezes acabam nos deixando em saia curta aí. Você falou anteriormente, Tiago, das condições climáticas, né, das variações das condições climáticas. Como é trabalhar numa profissão em que você não lida muito, você não tem muito como lidar com essas condições? Você depende realmente que o tempo ajude, não dá para interferir. Como é que funciona isso, cara? A gente assim, tem toda uma sistemática para poder acompanhar a evolução do tempo em relação à temperatura, umidade e vento, porque a gente depende desses fatores climáticos para garantir uma boa aplicação. Então, assim, se a temperatura começa a extrapolar, a umidade começa a descer, ou o vento muito forte, a gente tem que parar a aplicação. Então, é o tempo todo, né, acompanhando a condição climática, além disso, né, acompanhando a eventual formação de chuva, alguma coisa que possa prejudicar a aplicação. Então, o olho dentro do avião, né, na aplicação, enfim, no voo, na aplicação, e o olho no tempo. A gente acompanha muito a evolução do tempo, porque em época de safra, época de chuva, 30 minutos o tempo muda completamente. Então, é um olho dentro do avião, um olho fora, sempre. Vocês têm um pioneirismo nessa questão da brigada de combate a incêndios. Inclusive, diversos outros estados, diversos outros lugares vieram para cá para conhecer o trabalho que vocês implantaram. Cara, como é que surgiu a ideia de implantar esse trabalho e como é que é fazer isso no dia a dia, algo tão desafiador e tão diferente até daquilo que já é o tradicional a ser feito? A gente já operava com combate a incêndio, Divino, há muitos anos, né? A empresa já tem mais de 15 anos já operando em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso. Então, assim, é uma atividade que a gente já exercia. E aqui, na época de entre safra, época de estiagem, né, a gente sempre teve essa necessidade, a gente sempre viu os produtores nos pedindo, eventualmente, algum apoio com a operação de combate a incêndio. Até que, em um certo momento, a gente, enfim, decidiu reunir, por que não montar alguma coisa, a gente não sabia que ia chamar brigada na época, mas montar alguma coisa que pudesse ajudar o produtor. Começamos há 7 anos, né, fazendo 7 anos agora, 2017, 2018, com 2 aviões trabalhando na brigada, né, apoiando os produtores rurais. Hoje a gente tem mais de 120 produtores que compõem esse grupo e 6 aviões à disposição, né? Infelizmente, a gente prefere não voar nessa época, que é uma época, né, que o pessoal prefere que realmente não tenha, mas se, né, houver necessidade, a gente sempre fica pronto, assim como o Frederico está, e decola em até 10 minutos aí para poder atender, né, o chamado, né, e combater o fogo. O produtor rural já entendeu a importância da brigada? Sim, mudou muito o conceito, né, nesses últimos 7 anos. Antigamente, o pessoal deixava para acionar os aviões quando já perdia o controle do fogo. Hoje, no primeiro foco de incêndio, na primeira fumaça, os aviões já são acionados, chegam rápido e conseguem, né, ter muito mais eficiência no combate, porque eles chegam cedo. Então, mudou muito. Isso é bom, porque a gente tem menos danos às propriedades, a gente consegue ter mais matéria orgânica no solo, né, a gente consegue produzir mais. E para a aviação agrícola também é bom, né? É uma hora de voo que é arriscada demais. Para a gente, quanto menos voar nessa época, melhor. Ô, Tiago, eu tenho uma dúvida aqui que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Fogo não respeita cerca.
Então, digamos que tem um produtor aqui que a propriedade dele está em chamas e ele faz parte da turma da brigada lá, ele paga, né? Mas o vizinho dele não paga e o fogo, vocês estão combatendo o fogo aqui, o fogo passou para o lado do vizinho. E aí, como é que faz? É uma situação difícil, Divino. Assim, apesar da gente já ter bastante gente na brigada, infelizmente tem alguns produtores que não aderem, não fazem parte. Uhum. Só que a gente, né, está contratado por aquele que nos aciona. Então, se eventualmente o fogo não chegou na propriedade dele ou passou pela propriedade e ele quer desacionar os aviões, se o produtor rural vizinho não acionar, ele vai ficar desguarnecido. Então, assim, a gente atende aquele que nos contrata e a gente está lá para poder combater. Mas acontece, né? Acontece com uma certa frequência isso. Mas eu imagino que depois disso, aí aquele vizinho que não estava na brigada, aí ele vai, né? Ele vai fazer parte depois. Exato. E hoje é bacana que os produtores rurais têm sido muito solidários, né? Eles têm, quando pega fogo uma região, aciona rápido para combater, ter menor dano, e aqueles vizinhos ali, eles acabam rateando o custo, então fica bom para todos. Fica bom para todo mundo. Ô Fred, como é que o avanço tecnológico tem influenciado o trabalho de vocês, a prática da aviação agrícola? Então, a gente aplica, né, com DGPS, né? Todo mundo fala em GPS, né? O nosso é o DGPS, né? Tem um diferencial que aí. É isso? Para ter a precisão, né? Ele tem a precisão de aplicação. Então, ele corrige o que tem que corrigir rapidamente e te dá essa precisão, instantaneamente. Então, esse que é a precisão, né? O diferencial, né? E aí, hoje, né, nossas aeronaves todas têm fluxômetro, controlador variável, então, tu determina lá uma vazão e ela vai sair constante, independente da tua velocidade, né? Antigamente não se tinha, né? Então se tinha uma pequena variação a mais e para menos em função da velocidade da aeronave, né? E hoje não. Então, hoje a tecnologia está 100%, né? E ainda mais aí o mapeamento, né, das áreas que no passado também não tinha, né? Hoje a gente sai com as áreas 100% mapeadas, né? Antes da aplicação. Eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, eu acho que o Thiago pode nos ajudar nisso também, que hoje não há por que se fazer aquela sobreposição, que às vezes antigamente acontecia, acabava acontecendo, né, Thiago? Fazia uma aplicação, aí acabava que aplicava um pedacinho ali numa área que já tinha aplicado. Com a tecnologia atual, já é possível trabalhar sem fazer essa sobreposição do defensivo naquele local onde já foi aplicado, né? Exato, Divino. Os aviões, a maior parte deles hoje no Brasil já passaram por algum tipo de ensaio de faixa. A gente tem ensaios, né, de faixas de deposição que a gente consegue mensurar qual que é a melhor, né, faixa, né, de deposição, qual que é a melhor largura de faixa para ter uma faixa efetiva e uma faixa uniforme. Então, hoje a tecnologia avançou muito em relação aos papéis ultrassensíveis. Antigamente a coleta era muito diferente. E hoje a gente consegue mensurar, através de uma análise muito mais completa, qual que é a faixa ideal para cada avião, né? Até, inclusive, a gente fez uma recente e a gente saiu os modelos de aeronaves que a gente tem. Então, a aplicação está muito mais uniforme, né? A aplicação está muito mais precisa. A gente tem, né, faixas mais bem definidas, mais uniformes, que garantem, no final, né, a qualidade melhor da aplicação e um resultado melhor para o cliente, que é isso que importa. Fred, quais são os principais riscos que são associados à profissão de vocês, de piloto da aviação agrícola, e como que se pode mitigar esses riscos? Acho que o microfone do Fred está fechado. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Seu microfone ainda está fechado, Fred. Eu não estou conseguindo ativar aqui. Agora vamos te ouvir, Fred. Tá me escutando? Agora sim. Vamos lá. Então, os riscos, né? Temos vários, né? Porque a nossa profissão tem um certo risco, né? Então, aí tu tem ali, né?
árvores, né, com colisão, né, vamos dizer assim, né, com árvore, com rede, com pássaros, né, na própria pista, né, às vezes pode passar um porco do mato, enfim, então tem inúmeras, né, hipóteses aí que pode acontecer, né. O próprio defensivo hoje não é tanto, porque tem aí seus EPIs, né, que a gente pode usar, né, tanto na parte do piloto quanto no técnico, né, que está nos abastecendo. Então, os riscos maiores ainda seria na parte do voo, assim, né, diretamente. E a parte de aplicação, obviamente, né, se você ter ali uma sede, um carro que entrou na área, ou um próprio ônibus, enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, que aí tem o risco, né, de aplicar sobre, então a gente tem que parar a aplicação ali no momento, se tiver alguma situação adversa, né. Bacana. Tiago, os pilotos têm que fazer alguma atualização constante, anualmente, alguma coisa assim, ou não há essa necessidade? Pela ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a cada 2 anos a gente tem que revalidar a nossa, né, habilitação. E existe o próprio curso hoje que o SINDAG disponibiliza, que é uma atualização para o piloto agrícola. Enfim, fala de aplicação aérea, fala de cuidados, né, enfim, toda a parte do dia a dia do piloto. Então, cada 2 anos, pelo órgão regulador e algum curso aí que hoje começou a ser feito também pelo SINDAG. Aliás, eu gostaria que você falasse, Tiago, a respeito do papel do SINDAG, como que você vê o trabalho que o SINDAG tem feito e qual a participação do SINDAG no trabalho das empresas de aviação agrícola. Bacana, Divino. Hoje o SINDAG tem um papel fundamental aí, principalmente na defesa do setor, né? A gente tem enfrentado aí muitos problemas, principalmente, digamos, da porteira para fora, né? Que são projetos de proibição, são problemas que não vêm da atividade, são problemas externos. E o SINDAG tem tido um papel fundamental aí na defesa do setor, realmente, né, com um trabalho de assessoria parlamentar, um trabalho de, enfim, o próprio Congresso, né? A gente teve 2 governadores durante o Congresso, inúmeros parlamentares, senadores. Então, esse trabalho de aproximação política, né, que é onde as coisas acontecem, né, em Brasília, infelizmente, né, o SINDAG tem feito esse trabalho, né, com muita maestria. E o SINDAG tem, né, buscado também qualificar as empresas através de cursos, treinamentos, academia de líderes, enfim, várias iniciativas aí para tornar o setor cada vez mais profissional e responsável. Então, hoje, certamente, se a atividade está bem como está, muito se deve ao SINDAG. Fred, com certeza tem muitos jovens nos ouvindo agora, e alguns deles podem estar pensando assim, eu gostaria de ser piloto da aviação agrícola. Quais são as dicas que você daria para esses jovens que estão pensando nisso, e quais são os primeiros passos? Deu uma caída na internet aí. Voltou. Você me ouviu, Fred? Não. Tu iniciou a pergunta e... A minha pergunta foi a seguinte, Fred. Imagina que tem muitos jovens nos ouvindo agora, nos assistindo. O sinal do Fred está um pouco ruim, mas não tem problema, ele está lá na base, gente. Ele está fazendo das tripas coração para estar com a gente aqui, né? Ele e o Tiago. Então, eu tiro o chapéu para os dois. O meu respeito, Tiago, a vocês por estarem aqui com a gente, falando, né? E incêndio acontecendo para tudo quanto é canto. O Tiago está ali coordenando tudo e ainda está aqui conversando com a gente. Mas deixa eu fazer a pergunta para você, Tiago, enquanto o Fred volta. Muitos jovens devem estar nos assistindo agora, né? E pensando, eu gostaria de me tornar um piloto da aviação agrícola. Quais são as dicas que você traz para esse pessoal, Tiago? Bacana, Divino. Até primeiro agradecer a você também pela cobertura de toda a aviação agrícola e da importância. A gente precisa realmente de pessoas de bem aí para falar sobre essa atividade, porque a gente apanha muito. Viu? Então, se não tiver pessoas boas para nos defender também, como você, certamente seria mais difícil. Em relação aos jovens aí, eu acho que a aviação agrícola é encantadora, é uma atividade muito bacana.
exige, né, bons profissionais, exigem profissionais cada vez mais qualificados, independente da idade, né? Enfim, hoje a gente tem pilotos agrícolas começando depois dos 40 anos, e é possível. Então, não só os jovens, mas quem gosta de voar, quem tem paixão por realmente voar, tem aí a aviação agrícola como, de repente, uma opção, aí, porque é uma crescente muito grande, a gente tem percebido até pelo número de aviões, e tem muito espaço. Então, para quem tem vontade, né, tem interesse em realmente chegar lá, estudar, né, fazer bem feito, voar aviões convencionais, né, que são aviões que têm a biquília atrás. O próprio planador ajuda bastante, né, nessa transição, nesse ganho de experiência. Procurar um bom lugar, né, um bom curso e correr atrás, porque espaço tem. Fred, é uma profissão que você recomenda? Seu microfone está desligado, Fred. Vê se você consegue ligar o microfone aí. Continua desligado. Continua desligado o microfone. Mas é uma profissão muito bacana. Tem que ter vocação, eu digo que tem que ter vocação, né? Porque não é fácil. Eu digo que na aviação agrícola tu não pode entrar pensando em... Mas tem que ter muita vocação. A internet do Fred, de repente, não tá ajudando muito, mas nós já extrapolamos o nosso tempo aqui, não tem problema não. Deu para entender o que ele trouxe de mensagem ali. E eu achei bacana, Tiago, porque eu achei que era uma profissão mais para pessoas bem jovens. Quando você falou que a pessoa de 40 anos aí pode se tornar um piloto, falei, caramba, que informação legal, que bacana. Gente, obrigado, Tiago, obrigado por estar aqui, obrigado por participar com a gente. Vamos ver se a gente consegue, no outro momento, ter uma participação, quem sabe, ao vivo, né? O Fred, coitado, tá ali, caiu a internet, ele voltou, tá tentando entrar. Mas obrigado, Tiago, pela participação conosco aqui. Eu que agradeço, Divino. Conta sempre com a gente aí. Obrigado por defender a atividade. Vamos marcar, sim, um próximo bate-papo. Show, bacana. Fred, brigadão, cara. Bom trabalho aí para você. Joia, ter passado um pouco aí da nossa rotina aí de piloto agrícola aí, para o pessoal aí que estiver interessado, enfim, né? Faça o curso, que é muito bacana. Valeu, foi dado o recado. Obrigado, gente. Abraço para vocês. Abraço. Eu conversei aqui com o Tiago Textor, empresário da aviação agrícola, conselheiro do SINDAG, e também com Frederico Pires, piloto-chefe da Aerotech Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista foi a profissão de piloto da aviação agrícola. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei para a gente e compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.